E aí galera, esse é o Teoria da Inspiração, retornando mais um vídeo aí. Eu falei que ia lançar dois vídeos aí sobre Vingadores Ultimato ou Avengers Endgame, e esse é o segundo vídeo que eu quero gravar sobre Endgame. Curte aí. Como eu já falei, já anunciei que a gente está falando aí dois vídeos sobre Endgame, especial sobre Vingadores, porque o primeiro vídeo do Teoria da Inspiração foi sobre Vingadores Guerra Infinita, e a gente está com um canal que está crescendo, e muita gente vindo, porque a gente debate a cultura pop, aspectos da teologia, filosofia, e a gente mistura isso tudo, e saiu Teoria da Inspiração, que a gente vê algumas teorias da inspiração aí nos filmes. No último vídeo que eu gravei, o primeiro vídeo sobre o Vingadores Ultimato, eu falei aqui sobre a questão da figura de Thanos como agente da morte, e como que a morte é apresentada como algo inevitável. O filme inteiro tem um cheiro de morte e ele quer passar essa realidade das consequências, dos reflexos da morte. Mas agora eu quero falar sobre uma mensagem que me chamou a atenção no filme, que foi muito positiva. Eu acho que o filme acerta muito nesse sentido, falando algo que me marcou muito no filme, que é justamente a jornada do herói, que é a jornada que foi vivenciada pelo Tony Stark, pelo Robert Downey Jr., pelo Iron Man, e a gente então começa uma nova fase até do canal aqui Teoria da Inspiração, a partir agora da jornada do herói do Tony Stark. E dizendo isso, eu quero então começar fazendo passar um teaser aí. A gente já passou no anterior um teaser sobre Endgame, então eu vou passar um teaser aí mostrando alguma coisa do Tony Stark aí, a saga do Tony Stark aí como Homem de Ferro, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje no Teoria da Inspiração. E segue aí o teaser aí do Homem de Ferro. You know me? I do. You're not the only one cursed with knowledge. But one day you'll figure this out. And when you do, you will change the world. Como você sabe, e eu sempre falo isso aqui, agora entrando já no assunto, primeiro que esse vídeo vai ter spoilers do final de Endgame, aliás, sobre todo o filme de Endgame. Outra coisa importante dizer pra você é o seguinte, né, que quando a gente tá aqui acompanhando, se você quer continuar vendo vídeos do Teoria da Inspiração, você aperta o sininho aqui embaixo, se inscreve no canal e você vai estar sempre tendo acesso aos nossos vídeos aí. A gente tá muito contente aí com todo mundo que tá assistindo. E falando sobre Endgame, falando sobre a jornada do Tony Stark, falando sobre tudo que a gente consegue aprender ali com esse personagem, olha, o filme Vingadores Ultimato mostra pra nós de maneira muito clara que é a questão do sacerdócio universal, você poderia chamar assim, do aspecto vocacional do ser humano, para entender que a existência dele não pode ser voltada para ele mesmo, para o eu em si. E é o que acontece com o Tony Stark. Se você pegar toda a jornada do Tony Stark, você vai perceber que do arco do Tony Stark é aquele cara que ele é orgulhoso, que pensa só nele, e ao longo dos 11 anos aí de filmes da Marvel, você vai perceber uma transformação no personagem, que vai apresentando ao longo do caminho a descoberta da sua vocação. Em especial em Homem de Ferro 3, o Tony Stark ele deixa de se chamar de Iron Man, porque no primeiro filme ele diz eu sou o Homem de Ferro, né? Homem de Ferro 3 ele fala que ele é o mecânico, e quando ele diz que ele é um mecânico, ele assume essa característica aí que ele tem de ser alguém que tem uma vocação, que é de consertar as coisas. Ele conserta coisas. Não acredito! Isso é o Homem de Ferro? Tecnicamente eu sou. Tecnicamente, tá morto. Stark dado como morto. Tem razão. O que aconteceu com ele? A vida. Eu o construí, eu cuido dele. E vou consertar. Como um mecânico? É. E agora, no Endgame, ele encontra a sua missão final. O cara que é vocacionado, que descobre a vocação dele, mas que antes só pensava em si mesmo. E agora, no final, ele percebe que a sua missão é consertar o mundo. E isso é muito interessante, porque se você pegar no começo do filme, assim que ele volta do espaço,
O Tony Stark, ele então, depois que passam 5 anos, ele encontra serenidade, ele encontra uma família, e eles até falam, na linguagem deles lá, ele e a Pepper, que eles foram privilegiados, porque enquanto muitos perderam muito, eles também perderam, mas a perda deles, de quem eles amavam, foi menor, e eles viraram a página, seguiram em frente, tiveram uma filha. E até quando o Capitão América aparece lá, fazendo uma proposta, o Tony Stark resiste, porque ele olha para aquilo que ele tem e que traz uma paz para ele, traz ali para ele algo que ele conseguiu, e ele vai precisar conflitar com aquilo ali. O que me chama a atenção é que a vocação que ele tem, aquilo para o qual ele foi criado, fala mais forte do que aquilo que ele tinha conquistado. Inclusive, tem uma cena muito bonita, até foi um amigo meu que me atentou para ela, e quando ele, é tão natural a vocação dele, que quando ele descobre lá a pulseira que estabiliza eles na viagem do tempo, ele sente o peso daquilo, porque ele sabe que é natural para ele aquela vocação. O que ele faz? Ele vai conversar com a Pepper. E é engraçada a conversa dele com a Pepper, porque no Guerra Infinita, quando ele vai pro espaço, ele vai sem perguntar nada para ninguém. E na verdade, quando ele vai fazendo as coisas ao longo da jornada dele, ele não pergunta nada para ninguém. Mas agora tem uma parceria, né? É algo que me chama a atenção, que envolve a família, né? Envolve todos que estão ali junto com ele. E ele pergunta pra Pepper, olha, eu descobri, né? Eles estavam conversando e joga o assunto, eu descobri um negócio ali que a gente pode viajar no tempo. E você quer que eu posso ir? Meio que ele comentando, o que você acha, se eu vou ou não vou? E ela fala assim, olha, toda vez que eu tentei te impedir, eu só me dei mal, né? E aí ele pega e fala assim, não, então, mas eu posso jogar isso aqui no fundo do mar e dormir tranquilo. E ela fala pra ele assim, então, quem disse que você vai conseguir dormir? Ou seja, há algo que tem dentro dele que é a vocação, não adianta ele querer correr dessa coisa para a qual ele foi chamado. Aquilo vai estar ecoando, né? John Henry Jowett diz que a vocação é como um sino que fica batendo na alma, um sino que toca na torre, que você não para de ouvir aquele sino, ele incomoda. É dentro do coração quando você é vocacionado para algo. E o filme mostra essa vocação do Tony Stark para algo. E é bonito essa construção dele, porque então ele sai com o apoio da Pepper, que vai com ele, né? Ela agora o acompanha na decisão, ela aprova a decisão dele, ela assinala que concorda com o que ele vai fazer. Ele fala pro Capitão América, olha, eu só não quero que mude a realidade, porque tá pensando na filha dele, né? E a gente é introduzido para a filhinha dele, que diz que ama ele mais que 3.000, né? No original, aqui no dublado é mais de 1 milhão. Mas a gente vê aquilo e a gente vê que aquilo é muito importante para ele, que ter um filho, ter constituído família, era aquilo algo muito importante para ele. E é interessante ele tendo que agora abrir mão do egoísmo e do que ele conquistou, com a possibilidade de ele perder, para ir cuidar daqueles que perderam tanto e que agora tem uma chance de conquistar. E aí o filme segue e a gente tem então a jornada dele na batalha, na viagem do tempo, até o momento que ele está diante de Thanos, e o Thanos vai soltar aquela frase lá que ele é inevitável, fazendo referência que ele é como uma morte, que é inevitável, e o Tony Stark então vai fazer a frase, né? E eu sou o Homem de Ferro. Quando eu vejo essa frase do eu sou o Homem de Ferro, e ali ele vai fazer o sacrifício, é interessante perceber que ali ele alcança a plenitude de ter cumprido a sua missão, porque ali no sacrifício dele, e tudo culminou para que ele precisasse fazer esse sacrifício, ele então, o que ele está fazendo? Ele está, com isso, cumprindo a vocação para a qual ele existe. Inclusive com o Doutor Estranho falando, olha, só tem uma alternativa, se você fizer o que você foi vocacionado para fazer. Aquele apontar, assim, quando o Doutor Estranho faz assim, ó, para ele, então eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, se você cumprir a sua vocação, as coisas vão acontecer. E para cumprir a vocação, exigia que ele abrisse mão, ele perdesse. Perder a vida era perder a filha, porque ele ia perder o contato, ele ia não poder ver a filha crescer, ele abrir mão de tudo por um bem maior. E ele então faz esse sacrifício derradeiro de se tornar um mártir. Então agora aquele homem que era orgulhoso é agora um mártir. Ele está disposto a morrer por causa de um bem maior que vai contribuir pela vida dos outros. Isso é uma mensagem muito linda, porque, como eu disse, isso envolve uma coisa que se chama vocação do ser humano. Para mim, a teoria da inspiração no arco do Tony Stark mostra justamente isso que o ser humano tem. Eu acredito piamente que a gente é vocacionado por Deus não para ganhar dinheiro, não para viver, para pensar na gente mesmo.
não para sermos egoístas, como a gente tem visto numa sociedade cada vez mais egoísta, mas você tem uma vocação, você tem um sacerdócio, você tem alguma habilidade que é nata sua, próprio seu, uma particularidade que você tem que se encaixa num grande quebra-cabeça e faz com que a sua existência contribua para o bem dos outros. E é muito bonito isso, porque toda vez que um ser humano ele vive dentro da sua vocação, o ganhar dinheiro não é o principal, é uma consequência, mas ele vai contribuir para a existência de um mundo melhor. E falando principalmente no aspecto da teologia, em especial do cristianismo, é muito interessante perceber que todo cristão, ele constrói a sua vida embasada na perspectiva do Cristo que se sacrificou, que diz para nós tomarmos a nossa cruz e seguir Ele em direção a uma vida também de sacrifício, onde a gente sempre vai entender que morre o eu, o meu orgulho, a minha vaidade, as minhas vontades morrem para que na minha vida se cumpra uma vontade de um ser soberano, superior e bom, que vai fazer com que a minha existência seja dentro de um plano dele, algo que divulgue a mensagem da redenção que está naquele que cometeu o ato mais sublime, realizou o ato mais sublime, que foi entregar a vida dele por amor. Então, dizendo essas coisas, eu percebo então que esse arco do Tony Stark é o arco da vocação, onde todo ser humano que atende a sua vocação natural, ele encontra quem ele é e encontra a sua missão, e quando ele cumpre a sua missão, é aquilo que a Pepper disse para ele: agora você pode descansar. Se enquanto no primeiro filme, quando o Thanos achava que a sua missão era trazer equilíbrio e ele não encontrou sossego, agora o Tony Stark encontra sossego quando ele encontra a sua vocação. Ele sabe quem ele é o mecânico, ele é aquele que conserta coisas, e quando ele está lá com a possibilidade de cumprir a sua missão, mesmo ele perdendo, ele então vai cometer o sacrifício do mártir, que é fazer o estalo e assim consertar as coisas. E isso é uma lição para nós. Nós estamos aqui para sermos agentes com as nossas vocações, para ajudar a consertar, e a gente aponta para aquele que realmente conserta, que é Jesus Cristo, e a gente só é instrumentos, né, para, com a nossa vocação, contribuir para que o reino de Deus se manifeste em ações, porque nós somos agentes, embaixadores do reino, gente que faz a diferença por onde quer que a gente vai. E esse é o Teoria da Inspiração, ensinando esse especial sobre Vingadores em 2 partes, onde eu falei do Thanos como agente da morte, e agora falando sobre Tony Stark, a sua vocação, uma coisa linda que eu vi ali no Vingadores Endgame. Aliás, um filmaço. Se você não assistiu, vai lá assistir, porque o filme bom, filme pra mim que sou fã de quadrinhos há muitos anos, apesar de ser decenal, também tô com a camisa da Marvel, né? Mas eu tenho que me render a Marvel. Parabéns, Marvel, como diz editor do filme, parte da jornada a chegar no fim dela. Ó, parabéns, Marvel, por esses 22 filmes que eu assisti cada um no cinema. Parabéns por essa construção linda que vocês fizeram. E a partir de agora a gente vai encerrar os Teorias da Inspiração de um jeito diferente, em homenagem ao Tony Stark, né, que venceu então Thanos, que deu origem a nossa logo do final aqui do Teoria da Inspiração. A gente muda agora, e todo Teoria da Inspiração vai terminar com uma frase diferente, porque, como diria Tony Stark,